tarde, Boa Vinícius. tarde, tudo bem? Primeiramente, obrigado por estar recebendo a gente. É uma grande honra, tá? E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, tá? Então, assim, diz pra mim, como a cultura entrou na sua vida? Muito cedo, desde a escola, né? Eu comecei a fazer teatro na escola. Primeiramente, eu era um cara muito tímido, então eu achava que o teatro poderia me ajudar. Eu gostava muito de escrever. E aí no teatro, na escola eu tive um professor de literatura que ele também era dramaturgo. E aí foi minha primeira inserção, a partir de um grupo que ele montou na escola. Comecei a fazer teatro, me encontrei ali. Legal. E aí eu não parei mais. Assim. Aí fui circular o país inteiro, fui fazer parte de grupos, festivais. Aí com 17, 18 anos já estava trabalhando profissionalmente com teatro. Legal. E quando isso se tornou missão para você? Então, eu sempre entendi a cultura como um agente transformador, um agente de transformação social. Eu sempre entendi dessa maneira. Independente da temática que a gente esteja realizando, trabalhar a cultura por si só já é um ato político. Trabalhar com cultura na Baixada Fluminense, transformando a vida das pessoas, para mim é mais que política, quase uma revolução. Então eu sempre liguei, sempre essa relação direta entre o trabalho da cultura que a gente faz, que a gente gosta, que é importante para as pessoas, entretenimento, lazer, formação, mas também entendendo que isso pode ser um caminho para poder mudar a vida das pessoas. E aí eu sempre caminhei dessa maneira. Legal. E quais os maiores desafios, né, para implementar a arte e cultura aqui na Baixada Fluminense? Eu falo sempre que assim, não é só na Baixada, eu faço teatro a partir da Baixada. Não só na Baixada, porque senão fica muito restrito aonde você atua. Eu atuo no país inteiro, mas nós atuamos no país inteiro a partir da Baixada, levando as nossas histórias, levando a nossa linguagem, levando o nosso potencial cultural, artístico, de formação mesmo, cultural humano. A gente transforma a nossa realidade, a gente produz cultura na Baixada e leva para todos os lugares. Os maiores desafios são a falta de políticas públicas que promovam a cultura no território. Para você ter uma ideia, a Companhia Cerne já era premiada nacionalmente, já tinha circulado mais de 10 estados do país. Com 3 anos de existência, a gente nunca tinha se apresentado em São João, que é a nossa casa. A gente sempre esteve sediado aqui, nossa sede sempre foi São João, mas nunca tinha feito uma apresentação aqui. Por que isso? Começar, não tem um teatro público na cidade. Depois não tem políticas públicas que fomentem a cultura na cidade. Então a gente acaba tendo que migrar para a capital e para outras cidades, que era onde tinha investimento, né? Isso vem mudando, né? Graças à aprovação da Lei Paulo Gustavo, da Política Nacional de Blanc, do governo federal, a gente consegue fazer com que hoje o recurso para a cultura chegue na ponta, chegue em todas as cidades, né? Isso é um avanço, isso é luta de muito tempo. Muitos ativistas culturais passaram muito tempo brigando por isso. E aí o atual governo Lula, implementou a Política Nacional de Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que faz com que todos os anos as cidades todas do Brasil recebam um recurso de acordo com a sua população e com esse recurso consiga direcionar diretamente para quem está produzindo cultura na região. Isso tem transformado a realidade das pessoas, porque eu sempre digo, cultura é geração de emprego, cultura gera renda, cultura gera movimento da economia, cultura bota arroz e feijão no prato de muita gente, cultura paga boleto. E não é só dos artistas, não. Todos os trabalhadores que trabalham com a cultura de forma indireta. A costureira que produz o figurino, o rapaz que treina o caminhão e faz o frete, a pessoa que serve a comida no camarim, o pipoqueiro que vende o seu que tá lá na rua, na porta do teatro, na porta do show. Então, a gente tem que entender a cultura como esse potencial para alavancar a economia, alavancar o desenvolvimento econômico e social de toda a cidade. O PIB da cultura hoje ele é maior do que o PIB da indústria automobilística e movimenta muita gente. Então, é importante entender que a cultura, além de tudo, ela é esse fator que desenvolve a cidade, desenvolve o país. Legal. Já que a gente entrou no tema política, eu sei que você se lançou, né, no ramo político, vamos dizer assim. E você continua militando? A política sempre fez parte da minha vida, né? Desde os 16 anos eu estou filiado a um partido. Com 16 anos eu filiei ao PT, fiquei 16 anos militando no Partido dos Trabalhadores, fui presidente do PT de São João entre 2013 e 2016. Depois eu saí do PT, do PSOL, e aí no PSOL fui candidato a prefeito de São João em 2020. E aí não foi uma
uma ação que eu me lancei. Foi uma ação coletiva, né? O partido entendeu que era importante ter uma candidatura naquele momento, uma candidatura que pudesse defender os valores que a gente acreditava, entendendo que a gente estava em 2020, estava num momento muito complicado politicamente no país, um governo federal ligado ao governo municipal que tinha umas relações que a gente não concordava com nada. Então é importante lançar uma candidatura do nosso campo aqui, e aí o meu nome foi escolhido pelo partido, assim, não fui eu que me lancei. Sim. Foi um trabalho coletivo que a gente fazia há muito tempo, e aí o partido entendeu que eu deveria representar essas nossas pautas na cidade. Isso veio muito depois de uma luta que a gente teve muito grande aqui na cidade, que foi contra o projeto que queria impor a censura nas salas de aulas, né, que era o projeto Escola Sem Partido. Na verdade, não é Escola Sem Partido, é Escola Sem Opinião. A ideia de falar escola sem partido é para ter uma possibilidade de inserção maior das pessoas. Ninguém quer partido em sala de aula, eu também não quero partido em sala de aula, mas aquele projeto ele visava punir professores que fizessem qualquer tipo de discussão, debate político na sala de aula que fosse contrário aos interesses de algum governante. E assim, eu acho legal você estar falando sobre isso, porque eu particularmente gosto de política, e não conhecia. E assim como você, independente de posicionamento político, eu acho interessante que não tenha, né? Seja de um lado, seja de outro. Eu acho assim que de fato tem que ter como se diz? Um debate crítico. Exatamente. Fazer pensar. Exatamente. Né? Não direcionar. E assim, é legal você estar falando, porque, como eu disse, eu não conhecia. O projeto Escola Sem Partido ele acaba tendo uma função, né, de impedir que na escola que os alunos tenham conhecimento sobre tudo que move a sociedade. Assim, a política move na sociedade. Sim. É importante debater todos esses temas urgentes, né, que estão ao nosso redor. E esse projeto visava punir professores que promovessem o debate crítico na sala de aula. Aqui em São João foi aprovado, a Câmara de Vereadores tentou aprovar no ano de 2017. Na época, o atual prefeito, Léo Vieira, era o presidente da Comissão de Educação de São João. Foi ele junto com o Didê, que era o presidente da casa, eles que fizeram o movimento para tentar aprovar esse projeto. E aí nós fizemos uma audiência pública, fizemos um debate grande na sociedade. Foi bem complicado até, porque teve uma articulação para que só pudessem entrar na Câmara dos Vereadores naquele dia apoiadores do projeto, e aí eu tive que judicializar, né, porque é um projeto que já tinha sido colocado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na época eu judicializei, entrei na Justiça, e a gente conseguiu impedir na Justiça que o projeto continuasse aqui em São João. Então foi uma vitória, todo o movimento progressista, o movimento de educação, todos os professores estavam junto com a gente naquele momento, fizemos atos públicos, fomos para frente da Câmara, fizemos na prefeitura, fizemos ações grandes nas escolas, explicando o que era essa tentativa de cerceamento da liberdade de cátedra, da liberdade de opinião. E aí a gente conseguiu, na Justiça, barrar o projeto. E aí isso acabou me colocando na posição para ser o candidato de 2020. Então não foi uma escolha minha, né? Foi uma escolha do partido, entendendo que naquele momento, por eu já ter tido a liderança desse movimento, a gente conseguia organizar todo um setor da cidade, além do trabalho cultural que eu já fazia, que já movimentava muitas pessoas também aqui na cidade. Hoje eu continuo trabalhando com política, eu sou assessor da deputada estadual Dani Balbi, como deputada do PCdoB, que é a primeira deputada trans do Rio de Janeiro. Então, é uma professora da FRJ, mulher trans, faz um trabalho muito interessante, muito importante na defesa da classe trabalhadora, e eu trabalho com ela hoje. Se quiser, o convite está aqui. Se quiser falar com a gente, claro, fica à vontade. Tá? E quais as políticas você acha que a Baixada precisa urgentemente? Eu acho que quem mora na Baixada entende que o que mais pega na vida de todo mundo hoje é a segurança pública, né? As pessoas têm medo de andar na rua, as pessoas têm medo de chegar em casa em determinado horário, as pessoas têm medo de sair, se divertir à noite, aos finais de semana, por causa da segurança pública, porque a cidade está tomada, né? Tem áreas da cidade que a gente não consegue hoje acessar, porque tem barricadas, tem valas, tudo isso. E então acho que o principal caminho para a cidade, por exemplo, como São João, cidade da Baixada,
é a gente fazer um entendimento de que, para além de discussões ideológicas, a gente tem que entender o nosso quintal aqui. Como que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, independente de discussões maiores, desde que essas discussões maiores sejam feitas no Congresso Federal, para quem tem a caneta, quem tem as possibilidades de fazer mudanças estruturais. É importante que a gente tenha políticas públicas, né, aqui em São João, por exemplo, que façam que as pessoas se sintam pertencentes novamente à cidade. Então, política que seja transversal, que não seja uma política de segurança, por exemplo, que pense simplesmente na questão do enfrentamento. A gente sabe que o enfrentamento enxuga gelo, repressão enxuga gelo, né? A gente tem que entender como que a gente faz transversalmente com cultura, com educação, com saúde pública, para que a gente pense também a médio prazo, a longo prazo. A gente precisa entender também, aqui em São João, que tem políticas pequenas que podem ser feitas. Por exemplo, por que a gente não aprova uma lei na Câmara dos Vereadores que depois das 10 horas da noite o ônibus possa parar para descida em qualquer lugar, não só no ponto de ônibus? Isso certamente impediria assaltos, impediria estupros, porque a pessoa vai descer onde ela mora mais perto. Às vezes não tem que andar um local escuro, um local ermo. Então tem pequenas políticas que podem ser feitas para poder ajustar tudo isso. Mas precisa de muito boa vontade para fazer, muito boa vontade, e entender que não é só com encarceramento em massa que a gente vai modificar as coisas. Porque é isso, né? Para cada pessoa que é presa, por exemplo, numa operação policial, cada pessoa que é assassinada numa operação policial, ela é substituída no outro dia. Então a gente tem que organizar a nossa região para que isso não aconteça mais. E aí passar por muitas questões. Se a gente pensar em políticas macro, a gente tem que rever essa política de drogas, né? Porque a gente tem uma política altamente repressiva que já se mostrou ineficaz no mundo inteiro. A gente tem que combater isso pelo viés econômico, não pelo viés das armas. Então, será que fazer projetos que pensem a legalização, gerando imposto, esse imposto ser voltado para a saúde pública, porque a saúde pública você vai tratar a dependência química daquele usuário, não é mais interessante do que a gente aumentar a cada ano o investimento numa política de segurança repressiva que ela se retroalimenta, porque isso gera muito dinheiro para muita gente. A pessoa que compra um celular de R$1.000, ela pega e faz um seguro. Olha quanta gente está ganhando dinheiro com a insegurança. A insegurança é muito lucrativa. Então a gente tem que entender como que a gente consegue entrar nessa discussão de forma mais ampla. Mas aí não é numa cidade. A gente tem que entender que isso é papel de outras esferas. A cidade tem que organizar para que a gente possa viver bem, viver melhor, ter livre acesso, andar em todos os bairros, conseguir pegar um ônibus, conseguir se divertir sem ter medo. Aí é fruto com política pública de guarda municipal, fazer aquele trabalho inteligente que muitas vezes não é feito, né? Você pegar a mancha criminal da cidade, entender onde são os pontos focais, e aí você fazer um trabalho de preencher aquele lugar com guarda municipal, com iluminação pública, com tudo, que ali são os pontos onde mais ocorre criminalidade. A gente não tem isso aqui em São João. É política séria que trate com câmeras, né? Fazer uma cidade que seja toda... A tecnologia está aí, a gente tem que avançar nisso também. Ciência e tecnologia precisam ser parceiros, né? Parceiras nessa questão da segurança pública. Né? São João é muito pequeno do ponto de vista territorial, com 34 km² só. A gente consegue fazer, se a gente quiser, um mapeamento na cidade inteira por via de câmeras. A gente tem uma central de inteligência que consiga fazer com que isso avance. Então é possível, é bem possível, mas tem que ter interesse político e cooperação. Como você vê a juventude e o papel da cultura nesse cenário de desigualdade? Aqui, onde a gente está agora, funciona a Escola Popular de Teatro da Baixada, né? Um projeto que eu fundei junto com o meu grupo há 2 anos, que trabalha principalmente com adultos a partir dos 18 anos. Né? Não trabalha com criança e adolescente aqui não. Mas tem muitos jovens adultos, né? Entre 18 e 30 anos, que frequentam aqui. E para além de uma escola de artes, aqui a gente trabalha com foco na geração de emprego e renda. A gente tem esse mercado da economia criativa muito forte, a gente pensar as novas mídias, os streamings, a geração de conteúdos. Tem muita gente conseguindo viver e ver bem
a partir do trabalho na indústria da economia criativa. Então aqui a gente forma profissionais para esse mercado. Esse é o nosso intuito. Então, numa escola de teatro só, vai ter aula de teatro, a gente tem aula de produção, a gente tem aula de direção musical, a gente tem aula de dramaturgia, a gente tem aula de diversas áreas diferentes, de cenário, de figurino, diferentes áreas diferentes que compõem, né, esse universo da economia criativa, com o foco de pegar essas pessoas e conseguir formá-las bem e inseri-las no mercado de trabalho. A gente teve em 2 anos aqui mais de 400 alunos passaram por aqui, todos com cursos gratuitos, em alguns cursos até eles recebem uma bolsa para poder fazer parte aqui das aulas, ajudar na passagem, na alimentação, tudo mais. E já teve mais de 100 alunos que hoje a gente sabe estão trabalhando nessa área. Então, entender para essa juventude é geração de oportunidades. Ela tem que entender que é possível para ela acessar lugares que por vários anos não foi possível para as pessoas da família dela, para os vizinhos. E a gente tem que mostrar isso, uma oportunidade. E mostrar isso a elas, mais do que mostrar, capacitá-las para estarem nesse momento, nesses espaços. Acontece que tem muitos espaços físicos que a própria arquitetura ela inibe as pessoas. As pessoas te olham no lugar assim, não, isso não é para mim não. Tem isso é muito chique, não é para mim não. É para ela sim, ela tem que trabalhar lá. E tem que entrar em todas as áreas possíveis. Então a gente faz esse tipo de trabalho aqui. A gente tem 3 alunos, por exemplo, daqui que estão fazendo novela na Globo. Assim, tem um menino, o Ale Silva, ele fez o primeiro turma de teatro aqui, nossa, ele nunca tinha feito uma aula de teatro na vida, fez uma novela, está fazendo um filme agora, ou seja, talvez se não tivesse passado por essas experiências, não tivesse entendido que isso é possível para elas. Sim. Então a gente entender e mostrar que é possível viver disso. Às vezes assim, não, você não vai viver de teatro, pode talvez não conseguir viver como ator, mas você pode virar um técnico de luz, um técnico de som, um assistente de produção, você pode ter uma menina, uma senhora já, que fez uma aula de teatro aqui com a gente, fez um curso inteiro, e ela era confeiteira. E ela entendeu que ela poderia fazer lanche para camarim, fazer o catering dos eventos. Está ganhando muito mais dinheiro com isso agora do que fazendo bolo para festa. Porque ela entendeu um mercado que ela não sabia que existia. E hoje ela sabe que existe, ela fornece para essas pessoas. Então eu acho que a cultura pode ter esse papel. Né? Tem um papel emancipatório, óbvio, tem um papel libertador, transformação da sociedade, mas tem esse papel também para quem quiser se engajar nela e pode mudar a sua vida, a vida dos familiares, né? Pode ter ascensão social, tudo mais. Se pensar hoje, a própria companhia CERN, né, que é esse grupo que eu faço parte, alguns dos integrantes não moram mais na Baixada. Mas não é porque eles decidiram simplesmente sair. Com o trabalho que eles fazem a partir da Baixada, eles podem morar onde eles quiserem. E isso é muito importante. Né? Isso é muito importante, saber que a gente atua no território, mas a gente também promove esses canais para que as pessoas possam fazer o que elas quiserem na vida dela. Sim. Então acho que é por aí. Aqui a gente está fazendo agora um ciclo de teatro para a infância, que é para todos os domingos, agora de outubro, vai ter um espetáculo de teatro gratuito para a comunidade aqui. Isso funciona muito, assim, a gente vê, às vezes, crianças estão brincando na rua. Quando começa a peça de teatro, elas saem correndo para cá. Muitas crianças nunca tiveram acesso ao teatro. Como eu já falei, São João não tem um teatro público, né? Tem teatro Sesc, mas aí, às vezes, ela olha, pô, será que eu posso entrar aqui? Né? Aqui ela sabe que ela pode, aqui é um espaço que ela frequenta no dia a dia. Aqui tem festa de aniversário, aqui tem pagode domingo. Eu vi. Tem pagode domingo. Então tem peça de teatro, ela vem, senta aqui e assiste. E isso abre o mundo. Acessibilidade. Abre o mundo de oportunidades e de enxergar mesmo, né, a sociedade, as coisas de uma outra maneira. Vira uma chave. Às vezes, quando você não tem acesso a múltiplas camadas de informação, você fica só com aquilo que te deram. É importante ter acesso a um monte de coisas e você escolher o que eu quero, o que eu gosto, quando eu penso. E assim, é engraçado porque, caso nem todo mundo sabe, não lembro quantos anos tem, não vamos falar por questão da idade, mas já fizemos, acho que foi Tântalo, não foi? Tântalo, não? Lisista, talvez? Foi, eu fui Merlin. Foi Merlin, né? Fui Merlin em Tântalo. E assim, eu sempre fui apaixonado por teatro, só que eu ouvia, você tem que fazer algo que te dê dinheiro, né? E hoje, assim, virou algo mais notório, mas antigamente as pessoas não viam o quê? A dublagem. Eu, por exemplo, eu amo dublagem. Tenho amigos conhecidos que trabalham na dublagem
E o que ninguém sabe é que para você ser um dublador, Tem que ser ator. tem que ser ator. Você tem que ter a sua carteirinha. Então, assim, são as possibilidades, as probabilidades do que você pode fazer, que é muito amplo, como você falou, né? Ela hoje trabalha com lanches lá dentro. Entendeu o mercado dentro da cultura, que precisa de profissional e trabalha com isso. Tenho 3 pessoas aqui também, 3 alunos que montaram um grupo que hoje eles fazem o trabalho prático de criação de figurinos e cenários. Então, assim, o figurinista desenha e tal, e eles costuram, descompram, descolam, estão trabalhando com isso também. Ou seja, tem todo o grande mercado de trabalho. Antigamente tinha menos, assim, a gente democratizou muito. Antigamente a gente via só televisão e ponto. Hoje não, hoje a gente tem a televisão, hoje a gente tem todos os canais de internet que estão produzindo, a gente tem os streamings, e pelas políticas públicas que foram aprovadas, a gente tem muitos fazedores de cultura que nunca tiveram um centavo para produzir sua arte, produzir seus shows, esse teatro que hoje tem. E aí quando eles têm, eles contratam profissionais da mesma área. Nova Iguaçu, por exemplo, tem um polo de cinema muito grande, né, de roteiristas, diretores do território e produzindo filmes o tempo inteiro. Por quê? Porque tem um investimento lá, tem política pública para isso, porque tem um grupo chamado Encontrarte, que criou uma escola de audiovisual lá na região. Então você consegue fazer com que todo mundo ali vá conseguindo sobreviver mesmo, mas viver, né, desse seu ofício. Então eu sempre falo assim, não dá para essa ideia que você falou, fazer o que dá dinheiro. Às vezes você vai fazer o que dá dinheiro e não vai te dar dinheiro. E a outra coisa que vai ajudar, mas é isso, muita insistência, não falo nem resistência, muita insistência, né? Porque não é fácil, óbvio que não é fácil, né? Você não ter salário fixo no final do mês não é fácil. Não é fácil. Mas quantas pessoas também não têm em outras profissões, né? Eu digo que é corajoso, né? Corajoso, mas é isso. Dá para insistir e trabalhar, mas entendendo sempre disso. É importante ter cobrança sempre para que o recurso chegue na ponta. Assim, a política Aldir Blanc, ela hoje é uma política de Estado. Então, assim, até 2030, acho que é 30, ela está garantida, mas tem que trabalhar para continuar sendo sempre, né? As pessoas acham que assim, tá investindo dinheiro, esse dinheiro da cultura, tem que dar para um show, esse dinheiro para um hospital. Não, são dinheiros diferentes, né? O orçamento público ele é todo segmentado. Você não pode pegar o dinheiro da cultura e jogar na educação, nem vice-versa. Cada um tem o seu recurso. Então você tem que entender que investindo na cultura, você está gerando muito, muito recurso e muita renda, e botando comida no prato de muita gente, né? E esse dinheiro volta. Eu não tenho o valor exato aqui, mas a cada R$1 investido, por exemplo, nas leis de incentivo, né, Lei Rouanet, Lei do ICMS, tudo isso, volta quase R$2 para a economia em forma de impostos e outros tributos. Ou seja, o dinheiro que ele vai de uma forma, que é investido, ele não é gasto, ele é investido. Você pega um mega evento, por exemplo, um show gratuito na praia, quantas pessoas conseguem tirar naquele dia, às vezes, sustento o mês inteiro? De ambulantes a profissionais, estão trabalhando lá, né, de carregadores a técnico de som, técnico de luz e tudo mais. Então, tem que entender isso. O investimento na cultura é investimento, não é gasto. Aproveitando o que você falou, você poderia explicar, porque muita gente não entende, e eu acho que isso é importante. Muita gente fala sobre a Lei Rouanet, né? Muitos são contra, muitos querem que acabe, outros são a favor, que dizem que os artistas ganham rios de dinheiro. Eu faço faculdade de Direito, então, assim, eu tenho uma noção, né? Mas eu acho que como ator, você tem mais propriedade para poder falar. Posso explicar a Lei Rouanet e vou dizer o seguinte: quem tentou mudar a Lei Rouanet muitas vezes e não conseguiu foi a esquerda, por exemplo. A direita fala que é contra, mas quem tentou mudar lá atrás foi o Juca de Oliveira, que foi ministro de Cultura do Lula, e os deputados de direita não deixaram mexer. Por quê? Porque a Lei Rouanet, como ela funciona hoje, ela é muito boa, principalmente para os grandes empresários. A artística, obviamente, ela funciona porque fomenta, mas quem tem muito mais benefícios são os grandes empresários. Eles não querem que os deputados de direita ou de esquerda votem para mudar essa lei. Como é que funciona a Lei Rouanet? A Lei Rouanet não é um dinheiro público que se aprova um projeto, o governo pega e te dá aquele dinheiro. Não. O projeto é o seguinte: quando você aprova um projeto da Lei Rouanet, o governo te dá uma autorização para você captar aquele dinheiro numa empresa privada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu botei um projeto numa lei para pegar 3 milhões para fazer um evento grande em algum lugar. Tem autorização. E aí eu vou ter que bater na porta das empresas.
do Bradesco, do Itaú, porta em porta, do Golden, e ver quem pode me patrocinar aquilo ali. Por quê? Porque essas empresas, que são de lucro real, elas têm um imposto de renda que elas pagam todo ano, e um percentual desse imposto, em vez de pagar diretamente do governo, elas podem pegar e fazer o quê? Investir em projeto cultural. Então, é dinheiro público? É dinheiro público porque, em vez daquele imposto estar sendo pago ao governo, parte dele está sendo destinado a um projeto cultural. Aplicado Mas por diretamente. que isso é bom para a empresa? Porque ela pega esse dinheiro e ela usa isso como marketing para ela mesma. Então, quem mais se dá bem é isso. Por que os grandes patrocínios da Lei Rouanet, por exemplo, vão para as grandes figuras? Vão para os atores conhecidos e tudo mais? Porque eles vão dar visibilidade para a empresa. Então, a empresa não quer que mude. Ela quer que fique dessa maneira mesmo. Porque ela vai pegar, vamos pensar, um banco grande, né? Ele vai pegar um dinheiro que seria destinado diretamente para o imposto, ele vai jogar na peça de um global, no show de uma pessoa famosa, e essa pessoa vai falar de quem? Da empresa. Então, em vez de ela destinar um valor para marketing, ela teria que só o gasto e acabou, ela pega o que seria imposto e joga com marketing para ela. Então, essa demonização que camadas da sociedade fazem em relação à Lei Rouanet, dizendo que é mamata, partista e tal, não é não, cara. Quem mais ganha dinheiro é o empresário. Ele pega um dinheiro público e investe no marketing dele. É isso. Em compensação, quando esse dinheiro vai para a cadeia da cultura, ela está movimentando um monte de gente além dos artistas. A camareira, a bilheteira, o costureiro, todos esses profissionais que eu já falei, que vivem disso. Eu acho que tem que mudar a Lei Rouanet. Mas não é mudar como acabar. É mudar para descentralizar. Então, por exemplo, o empresário que decide investir num projeto X reais, num projeto tal que é bom para ele tem que pegar um percentual desse e investir em um projeto descentralizado lá no norte do país, lá no Acre, lá no sul do país também. Mas aí, assim, tem as duas opções. Assim, se eu vou investir, sei lá, 2 milhões de reais num show de um famoso, eu tenho obrigatoriamente que investir 50% disso em projetos menores, que aí você consegue chegar em todos os lugares. Por isso que o governo do PT, do segundo governo Lula, tentou fazer. E os deputados de direita na época votaram contra. Então a gente tem que entender esses mecanismos. Você chegou até num ponto que é algo que eu também viso, né? Como eu falei, eu não sou contra a Lei Rouanet. Mas o que eu penso é que deveria haver uma facilidade maior para o público em menor escala, em pessoas que estão começando. Porque assim, eu entendo, como você explicou, eu já tinha uma certa noção que ela é usada como marketing. E eu entendo que para aquele empresário não é interessante um ator que está começando, porque não tem uma grande visibilidade. Eu acho que começando é o ideal. Por exemplo, projetos porque até pode pessoa física, mas não se investe diretamente em pessoa física, mas são CNPJs, empresas, ONGs, associações. Mas ter um cunho social de alguma forma. Ser descentralizado já ajuda. Se eu investir num show de São Paulo, eu vou ter que investir num Centro-Oeste, num do Norte, Nordeste. Ou então, se eu invisto num espetáculo de teatro, num grande musical, que vai circular o Brasil inteiro, um valor tal, eu tenho que investir talvez numa escola de formação de teatro, em alguma periferia, que possa fazer circular de outra maneira. Tem que buscar o equilíbrio, assim. Eu estou dando algumas opiniões, mas isso é um debate que tem que ser feito. Mas eu tenho certeza que se jogar no Congresso hoje não vai ser aprovado, porque o lobby das empresas é muito forte. Quando chegar na campanha, essas empresas vão ajudar alguns candidatos. Então ela não vai querer que ninguém votar contra quem vai ajudá-la na campanha. Então, de certa forma, na minha opinião, e eu acho que na sua também, é uma boa política, mas que precisa ser melhorada. É isso. Eu acho que tudo precisa de uma evolução. É isso, exatamente isso. Bom, Vinícius, obrigado mais uma vez. E agora eu queria que você deixasse uma mensagem, seja voltado para a arte, para a política. Fica à vontade. Vou falar sobre rebaixada, então. Porque, por exemplo, quando a gente criou essa escola popular de teatro que está aqui hoje, foi porque quando eu, com 17, 18 anos, quis estudar teatro, eu tinha que me deslocar 2 horas de São João, poder fazer curso na Zona Sul, no centro e voltar. Né, de ônibus, de metrô, todo mundo que mora aqui sabe como é que é. Né? Pra gente sempre é muito, quem tá fora, acho que é muito fácil de se deslocar e voltar. Né? E eu sempre quis montar uma escola técnica de formação
aqui na região, para que os jovens que estivessem fazendo as coisas agora pudessem aprender no próprio território e se formar com excelência aqui também. Quando a gente fundou essa escola que a gente está aqui hoje, foi porque eu e os companheiros que fundaram comigo essa escola, todos nós tivemos que sair daqui, ir para a Zona Sul para estudar e voltar. E muitas vezes ficou com um olhar de lá em relação aqui. Não é isso que tem que ser feito. A mensagem que eu falo é: há potência no nosso território. Há muita potência, muita gente muito interessante, fazendo muita coisa boa aqui nesse território. Então, vai, divirta-se, faça tudo onde você quiser, mas também prestigie o seu colega, o seu artista. Nossa casa. Daqui, nossa casa, né? O cara daqui tem a banda da tua rua, vai assistir show dele. O seu vizinho que faz uma peça de teatro, vai assistir. Às vezes a gente paga 200 reais num show de alguém lá no Rio não tem coragem de pagar 5 reais na apresentação de um colega nosso. Paga. É importante demais a gente valorizar, potencializar e fomentar essa cadeia cultural aqui a partir dos nossos. A Baixada é muito potente, tem muita coisa boa. Quer deixar suas redes sociais? Fica à vontade. Se quiser me seguir, assim, são duas redes, @vinicius.baião e @Instituto Cultural Cerne. Lá tem todas as informações do que a gente está falando por aí. E quem quiser fazer teatro aqui com você? Entra lá no @Instituto Cultural Cerne, que a gente está sempre movimentando por lá. Toda vez que abre uma oportunidade nova, a gente coloca lá também. Vinícius, Tá? mais uma vez, Nada. obrigado, tá? Obrigado, valeu.